Além de ser o atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin é um homem poderoso e um nome já conhecido na política do país. Mas você já pensou na vida que esse político tem? Nesse vídeo você vai conhecer mais sobre a vida de Geraldo Alckmin. História de vida. Geraldo José Rodrigues de Alckmin Filho, mais conhecido como Geraldo Alckmin, nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, no dia 7 de novembro de 1952. Ele é filho de médicos e cresceu em Pindamonhangaba e em Taubaté, cidades do interior de São Paulo. Alckmin estudou no Colégio São João da Cruz, em Taubaté, e depois ingressou na Faculdade de Medicina de Taubaté, onde se formou em 1977. Durante a faculdade, ele se envolveu com movimentos estudantis e participou ativamente do diretório acadêmico. Em 1972, com apenas 19 anos, Alckmin começou a carreira política filiando-se ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição ao regime militar que governava o Brasil na época. Em 1976, ele foi eleito vereador em Pindamonhangaba pelo MDB, tornando-se o vereador mais jovem da história da cidade. Já em 1982, Alckmin foi eleito deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, tendo sido reeleito por mais 3 mandatos consecutivos. Durante seu tempo como deputado, ele foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e se tornou um dos principais líderes do partido em São Paulo. O político já tentou diversas carreiras políticas, se candidatando até à presidência da República e não sendo bem sucedido. Atualmente, ele ocupa o cargo de vice-presidente da República, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, com a eleição mais acirrada desde a redemocratização do país. Lula ganhou as eleições com 50,90% dos votos, com uma diferença bem pequena de pouco mais de 2 milhões de eleitores. A última disputa para a presidência, com valores tão próximos, ocorreu em 2014, com 51,64% para Dilma Rousseff e 48,36% para Aécio Neves. Carreira política. Em se tratando de sua carreira política, Geraldo Alckmin já ocupou diversos cargos. Com o fim da ditadura militar, após a redemocratização do país, Geraldo foi deputado federal entre 1987 e 1995, ocupando a posição por 2 mandatos seguidos. Nesse período, ele ajudou a fundar o Partido da Social Democracia Brasileira, ao lado de outros nomes relevantes da política, como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro e José Serra. Além de ter sido um dos autores do projeto de lei que originou o Código de Defesa do Consumidor, o qual é uma importante ferramenta que assegura alguns direitos e visa proteger os consumidores de comportamentos abusivos de empresas. Meses após deixar o seu antigo cargo, Geraldo Alckmin foi vice-governador de São Paulo e, ao final do seu mandato, assumiu o posto de governador do mesmo estado, após a morte inesperada de Mário Covas. Ele apoiou privatizações, cortes de despesas e a reforma administrativa, por exemplo. Durante o início de seu mandato como governador, ele presenciou um episódio peculiar, o sequestro de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Na época, Fernando Dutra Pinto invadiu a casa e fez o apresentador de refém, 2 dias após liberar a filha dele. Geraldo Alckmin foi pessoalmente tentar uma negociação com o criminoso e saiu vitorioso, com a prisão do delinquente depois. Já entre 2009 e 2010, Alberto Goldman passou a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo para Geraldo. O cargo foi criado por José Serra com a missão de promover o desenvolvimento sustentável do Estado. Na época, foi ressaltada a importância de alcançar e manter altos índices de empregabilidade dos recém-formados. Novamente, entre 2011 e 2018, ele retornou ao cargo de governador do estado de São Paulo, ocupando a posição por 2 mandatos. Com o fim do cargo, ele tentou se eleger como presidente da República. Entretanto, ficou apenas em 4º lugar e no segundo turno optou pela neutralidade. Dá para ver que Geraldo Alckmin entende muito de política. Polêmicas. Apesar de sua carreira memorável na política, Geraldo Alckmin também já acumulou diversas polêmicas. Uma delas aconteceu enquanto era governador do estado de São Paulo. No caso, foi descoberto um esquema que envolvia empresas fornecedoras de alimentos que superfaturavam os preços dos produtos vendidos para as escolas da rede pública de ensino. E funcionários públicos recebiam propina em troca de favorecimento nas licitações.
A investigação do caso começou em 2015 e essas denúncias levaram à descoberta de que as empresas fornecedoras estavam envolvidas em um esquema de corrupção, pagando propina a funcionários públicos para garantir contratos lucrativos com o governo. Além disso, numa das maiores crises hídricas de São Paulo, a gestão de Alckmin foi acusada de não adotar as medidas cabíveis para lutar contra a crise. Falta de investimentos em infraestrutura e na recuperação de mananciais foram 2 pontos abordados. A discussão a respeito da falta de água trouxe o debate para a mesa de uso sustentável da água, já que o impacto em São Paulo afetou tanto os setores sociais quanto os econômicos do estado, potencializados pela demora do governo em se mobilizar. Já entre 2010 e 2015 houve um aumento significativo no número de mortes cometidas pela polícia no estado, o que levantou diversas questões sobre o uso excessivo da força e violações dos direitos humanos. Houve diversas manifestações e protestos contra a ação da polícia no estado, especialmente em comunidades carentes. A violência policial gera um clima de medo e insegurança na população, além de minar a confiança da população nas instituições de segurança pública no estado, o que pode levar à descrença e deslegitimação das autoridades e dos processos democráticos. Portanto, com a população psicologicamente vulnerável, abre-se espaço para o autoritarismo e a violência institucional. Por fim, Alckmin também foi acusado de corrupção após investigações da Operação Lava Jato. Surgiram diversas suspeitas de desvios de dinheiro para a construção de obras durante seu mandato como governador de São Paulo. Em 2018, 3 pessoas suspeitas foram presas, que estavam ligadas ao ex-governador. O atual vice-presidente negou qualquer envolvimento em atividades ilícitas e afirmou estar sempre atuando em conjunto com a lei. Polêmico, não é mesmo? Atividades atuais. Como Alckmin é o vice-presidente, ele possui diversas atividades importantes. Uma dessas funções é substituir o presidente da República assumindo suas demandas temporariamente ou permanentemente em caso de morte ou da saída do cargo. Além disso, ele também pode auxiliar o presidente da República em suas atribuições, podendo ser designado para exercer missões especiais ou representar o governo em eventos e reuniões de caráter nacional ou internacional. Geraldo também deve auxiliar Lula em suas atribuições, sendo que ele pode ser designado pelo presidente para exercer missões especiais ou representar o governo em eventos e assembleias diversas. Como, por exemplo, o vice-presidente pode representar o presidente em viagens ao exterior ou participar de reuniões com líderes de outros países, além de acompanhar o andamento de projetos e programas do governo e apresentar sugestões para melhorias. No âmbito mais social, ele realiza atividades de interlocução com diferentes setores da sociedade, como empresários, organizações da sociedade civil e lideranças políticas, buscando promover o diálogo e entendimento entre as partes. Além disso, o vice-presidente participa de reuniões do Conselho de Governo. O Conselho é um órgão que reúne o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado para discutir as principais políticas e decisões do regime. O vice-presidente, como membro do Conselho, tem a responsabilidade de contribuir para as discussões, apresentando ideias e sugestões que possam ajudar a gestão a tomar decisões mais acertadas. É importante destacar que as atribuições do vice-presidente podem variar conforme o governo e as circunstâncias políticas do país. Salário. Como atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin possui diversos benefícios. Dentre eles, Geraldo pode usufruir de auxílio moradia, plano de saúde, cartão corporativo e o uso de avião da Força Aérea Brasileira, FAB. E mesmo com seus vários antigos cargos na política brasileira, o vice-presidente renunciou às aposentadorias, além de não receber nada pelas funções do seu partido, de acordo com a sua assessoria. Mas nada supera o valor do seu salário pelo cargo. Atualmente, após uma votação no Congresso para reajuste de todos os cargos relativos ao Executivo Federal, o valor bruto gira em torno de R$ 45 mil. Já debitados os impostos, esse valor cai para R$ 39 mil. Ainda assim, Alckmin é beneficiado com cerca de R$ 100 mil decorrentes de sua aposentadoria do INSS. E com tantos anos na política brasileira, ele conseguiu faturar uma boa fortuna. Para continuar nas eleições de 2022, ele teve que declarar seu patrimônio e, como conta o site do Tribunal Superior Eleitoral, Geraldo já conquistou mais de 1,3 milhão de reais. Dentre eles, tem mais de R$ 140 mil investidos em terrenos, R$ 375 mil em imóveis, R$
R$ 170 mil em fundos de investimento e R$ 315 mil em Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, que é uma opção de investimento de longo prazo que permite ao investidor acumular um patrimônio para complementar sua renda na aposentadoria. Dá pra ver que Geraldo Alckmin é um homem com uma bela fortuna, né?